Será que o sol pode mesmo ajudar a gente a combater o coronavírus? Será que a gente deveria não estar dentro de casa, mas sim nas ruas tomando sol, para que o sol esterilizasse o nosso corpo e matasse o vírus? E será que existe mesmo uma radiação capaz de fazer isso? Então, eu vim aqui hoje como física espacial te explicar por que não adianta tomar sol para que a gente se cure e elimine o vírus do nosso corpo. Por que o sol não está esterilizando o coronavírus e o que de fato está sendo feito pela ciência e pelos físicos, inclusive físicos brasileiros, para utilizar de fato uma radiação capaz de inativar ou eliminar esse vírus nos objetos e não nas pessoas. Fica aí que eu te explico direitinho essa história. Bom, eu vou começar o vídeo te contando que sim, é verdade que o Sol emite uma radiação, uma luz, numa frequência específica que é capaz de penetrar e danificar o material biológico ali de uma célula ou de um vírus, né? E inclusive um RNA. Então pode tanto danificar o DNA quanto o RNA, e de fato essa radiação existe. Mas por que então não adiantaria eu ficar do lado de fora ali da minha casa tomando sol e achar que isso já tá bom, que isso tá esterilizando o ar, esterilizando o meu corpo e matando todos esses vírus aí que estão no ambiente? Porque essa radiação é dentro de uma faixa que a gente chama ultravioleta, que é uma faixa um pouco mais energética do que a luz visível que a gente consegue detectar com os nossos olhos, né? E essa radiação ultravioleta, parte dela, uma boa parte dessa radiação, para na alta atmosfera da Terra, ou ali na estratosfera. Então, o que acontece é que essa radiação, que de fato poderia promover esse dano no material biológico ali do vírus, ela não chega até a superfície da Terra. Então não adianta você ficar lá no sol, tomando muito sol, se queimando e promovendo queimaduras na sua pele, porque a radiação e a frequência específica que poderia causar esse dano, ela não chega na superfície da Terra por conta do bloqueio atmosférico. Eu vou te explicar direitinho o que acontece. O Sol de fato emite radiação, luz, nessa faixa do ultravioleta, que é um pouco, como eu disse, mais energético do que a luz visível, né? E que ela tem comprimentos de onda que vão ali entre 10 e 400 nanômetros. Nanômetro quer dizer 10 a menos 9 do metro. Quer dizer que eu peguei um metro e dividi por 1 bilhão e peguei um pedacinho. No caso, ali peguei entre 10 e 400 partes desse bilhão. A faixa ultravioleta, ela pode ser definida e dividida de algumas maneiras de acordo com o estudo que você está fazendo. A gente escuta muito falar sobre UVA, UVB, não é verdade? Que são aqueles nomes que a gente lê ali no protetor solar, né? Que protege do UVA, radiação UVA, UVB. Na física solar, a gente trabalha com outras divisões e outras nomenclaturas dentro dessa banda aí do UV, então vocês devem ter escutado ou visto alguma imagem do Sol, por exemplo, em Extreme Ultraviolet, que é EUV, e aí a gente está falando de frequências ainda mais altas do que a UVC, né, que são, então, comprimentos de ondas menorzinhos, e essas imagens que vêm do Sol em extremo ultravioleta, elas vêm tanto da cromosfera solar quanto da coroa do Sol. A radiação da faixa UVA são os de comprimentos de onda um pouco maiores dentro dessa banda, então é entre lá de 320 e 400 nanômetros. A UVB é um pouco menor, ela é uma faixa intermediária entre 290 e 320 nanômetros, e a UVC seria as de comprimento de onda menorzinhos, ou seja, comprimentos de onda, ele é inversamente proporcional à frequência da onda, né, como a gente sabe, e a frequência da onda é diretamente proporcional à energia carregada por essa onda. Portanto, a banda UVC, ela é a que tem maior energia. E seria então essa banda mais energética do ultravioleta que seria então capaz de penetrar dentro do material genético da gente, inclusive do nosso DNA, ou do RNA do vírus, nesse caso, e poderia danificar esse material genético, fazendo com que não houvesse mais a multiplicação ou que a multiplicação dessa célula ou desse vírus fosse feita de forma danosa. Por isso que a exposição do ser humano a esse tipo de radiação é completamente não recomendada, porque isso vai aumentar enormemente o risco de câncer de pele, porque essas radiações elas conseguem penetrar na nossa pele, né? A UVA penetra um pouco mais profundamente, a UVB ela fica mais na superfície, e a UVC. Porém, o que protege a gente disso?
é a nossa atmosfera. Então, lá acima das nuvens, na estratosfera, a gente tem uma concentração grande do ozônio, tanto no processo de produção, da formação do ozônio, quanto da destruição da molécula ali na estratosfera e ali para cima, você vai utilizar a radiação na frequência do ultravioleta. Então, essa radiação, essa luz que vem do Sol, ela acaba sendo parada lá, ela acaba largando a energia que ela trouxe lá do Sol, né? Levou 8 minutos para chegar aqui na Terra, mas ela larga essa energia lá nessa camada onde tem o ozônio, porque ela acaba formando o ozônio quando essa radiação ela entra em contato, ela faz um processo que a gente chama de fotodissociação do oxigênio molecular. Então você tinha lá uma molécula de oxigênio, 2 oxigênios, vem uma radiação ultravioleta, essa molécula se dissocia e aí você fica com o oxigênio livre ali, o atômico, outras moléculas de oxigênio que estão grudadas ali, elas acabam associando essa molécula e você cria uma molécula de ozônio. Nessa criação, você então usou a energia da radiação ultravioleta e essa radiação morreu. Então, não é que ela morre, você sabe que a energia não se perde na natureza, né? Então, ela se transformou ali, né? Ela foi usada nesse processo da quebra do oxigênio molecular, inicialmente, e a energia que sobrou ali, ela vai ser usada para aquecimento. Então, ela também é usada na destruição do ozônio, porque ela também vai ser absorvida por uma molécula de ozônio que vai ser quebrada e depois vai formar oxigênio molecular, oxigênio atômico. Então, o que está acontecendo ali na nossa atmosfera acima das nuvens é uma coisa dinâmica e com isso a gente acaba filtrando essa radiação abaixo de 320 nanômetros, ou seja, a gente está falando de radiação no UVB para UVC, né? E a gente filtra essa radiação é parada lá em cima e não passa para a gente aqui embaixo, felizmente, por isso a gente tem essa proteção, né, a esse tipo de radiação que poderia ser nociva à nossa existência. Portanto, se a gente tem outros processos aqui dos seres humanos, antropogênicos, que acabam destruindo esses ozônios, essas moléculas de ozônio que estão ali acima das nuvens, né, na estratosfera e para cima, você acaba ficando mais vulnerável a essa radiação que acaba passando um pouco mais aqui para baixo. De qualquer maneira, a radiação UVC, que seria de fato a responsável por danificar o material genético tanto do vírus, o RNA nesse caso, quanto das nossas células, o nosso DNA, essa radiação UVC não passa pela nossa atmosfera. Então, é 0% praticamente o que chega aqui na superfície da Terra, vinda do Sol. A radiação UVB, que também é uma radiação que promove câncer de pele, né, que é uma radiação que quando acumulada na nossa pele, ela vai promovendo esse dano no nosso DNA, e vai aumentando o nosso risco de câncer. Essa radiação, ela também é bastante filtrada, só 5% do que chega passa para a superfície da Terra, praticamente. E no caso da UVA, essa sim meio que passa totalmente pela nossa atmosfera. Uma pequena parcela vai ser absorvida, mas a maior parte das reações que utilizam o ultravioleta ali na camada de ozônio, que eu falei da formação e destruição do ozônio, essas radiações elas são da faixa UVB para cima, né, UVB, UVC. Então, o que acontece? A UVA, ela também é danosa para a gente, se muito, né, em quantidade muito grande, e ela promove o envelhecimento precoce da pele, né? Então, é por isso que é sempre recomendável que a gente utilize, sim, o nosso protetor solar, né? Então, vamos voltar aqui para a questão do vírus. Se eu te disse agora que a radiação dentro da ultravioleta, UVC, ela poderia, sim, danificar o vírus e inativar esse vírus ou destruir, por que então a gente não produz uma lâmpada que produz essa luz, né? E essa produção já está sendo feita, ela já vem sendo feita há muito tempo, na verdade, né? E ela vem sendo utilizada em hospitais, em aviões, né? Essa luz UVC, num comprimento de onda específico, que é o mais eficiente nessa quebra aí do material biológico dos vírus em geral, ele já é produzido comercialmente, vendido por aí. Existem até alguns modelos que você compra para esterilizar seu telefone, umas luzinhas assim. Mas essas luzes, elas são utilizadas por pessoas treinadas e elas não podem ser utilizadas na gente, na nossa pele. Por quê? Porque a exposição da luz ultravioleta nessa faixa de frequência, aí, né, em alta frequência ultravioleta, para a gente é como se a gente tivesse uma queimadura muito grande solar. Então, para você ter uma queimadura com o pouco do UVB que passou pela atmosfera, você precisa estar exposto algumas horas ao sol, né?
No caso de ter uma lâmpada UVC, você precisaria de alguns minutos para ter o mesmo tipo de queimadura. É super nocivo para o ser humano. Então, alguns papos aí que rolaram falando, vamos colocar uma lâmpada UVC na frente dos mercados e aí as pessoas ficam embaixo sendo esterilizadas e tal. Isso não pode ser feito pelo fato de que a gente também vai ser danificado, vai ter o nosso material biológico danificado pela mesma radiação. Então, isso não está sendo usado, isso não vai ser usado. Então, isso está sendo usado de forma comercialmente, de forma controlada, porque tem que controlar a dosagem e tudo isso, para que seja feito em hospitais, no chão, nos materiais, né? Estão estudando se isso vai poder ser usado nas máscaras, para que de fato seja eficiente renovar, né? E a gente possa reutilizar essa máscara que já foi contaminada. Então, tudo isso está em andamento. Estou deixando aqui alguns links de matérias sobre isso, que vem sido, alguns estudos que vêm sido feitos, até por físicos do Brasil, né? O Instituto de Física de São Carlos, lá da USP, ele doou 2 rodos com essa lâmpada UVC para os hospitais da Santa Casa, para que eles esterilizem o chão. Então, é possível sim produzir isso em laboratório e é possível sim utilizar isso nessa luta que a gente tá brigando aí, nessa luta que a gente está enfrentando. A gente tem que ter muito cuidado, né, ao ler esse tipo de notícias, porque de fato parece fazer muito sentido, né? Eles até colocam referências meio distorcidas, né, de estudos que realmente foram feitos. A gente tem por obrigação buscar realmente esclarecer esse tipo de notícia. Então eu agradeço muito os amigos que me marcaram nessas publicações e a minha amiga querida que me mandou pelo WhatsApp perguntando se isso de fato fazia algum sentido, porque algumas coisas de fato faziam sentido dentro dessa notícia como um todo, mas as recomendações finais estão totalmente erradas e as interpretações dessas informações estão erradas. Então, em resumo, existe sim uma luz que pode sim ajudar na luta contra o vírus. Essa luz está na faixa que a gente chama ultravioleta C. Ela pode sim ser usada comercialmente. Ela não vem do sol porque não passa por nossa atmosfera. A faixa que vem do sol não passa. Então, embora de fato seja recomendável que você aproveite os quadradinhos de sol que você tem dentro de casa, né? Até que o ultravioleta solar ajude no processamento da sua vitamina D, né? Ajude no seu humor e tudo isso, que de fato faz. Não adianta ficar muito tempo exposto ou achando que essa exposição vai ajudar a esterilizar esse vírus aí que está no ar, ou que está na superfície, ou que está em você, porque isso não vai acontecer, porque a faixa do ultravioleta que promoveria esse processo, ela não passou, felizmente, pela nossa atmosfera. Então fica aí com a cara no sol, mas só um pouquinho e sempre ligado no que diz a física, tá bom? Tchau!